Olá pessoal, mais um vídeo. Esse vídeo vai atender a seção 2.6 do nosso livro texto, tá? A seção 2.6 trata de limites no infinito, tá? É diferente de um limite ser infinito, tá? Que seriam limites infinitos. O que a gente vai querer analisar, na verdade, o que é? É o comportamento de uma função f, por exemplo, quando x fica grande. Então, dizer que o x vai para mais infinito é dizer que o x fica tão grande quanto a gente queira, tá? Ou menos infinito, ok? A gente vai ver que tem várias funções que quando o x vai para mais ou menos infinito, certo? Vamos pegar aqui o caso mais infinito, por exemplo. Ela se acumula perto de um certo número, que a gente chama de limite, né? O que está dizendo para a gente é que à medida que o x vai crescendo, a minha função ela vai se aproximando de L, tá? Do ponto de vista gráfico, vou colocar aqui XY, tá? Vamos pegar uma outra cor aqui, suponha que o L esteja aqui, tá? Então vamos colocar aqui uma reta. Essa reta aqui a gente chama de reta y igual a L, ou seja, o L é fixo, né? Ou seja, uma reta horizontal, tá? Se isso daqui é uma verdade para a função f, se isso for uma verdade, o que a gente observa é que a função, conforme o x vai crescendo, ela vai se aproximando dessa reta vermelha aí, que é o que a gente chama de reta y igual a L, tá? Se isso aqui for uma verdade, essa reta é chamada de assíntota horizontal ao gráfico de f, tá? A gente diz que ela dá um comportamento assintótico da função f, tá? Em que sentido? À medida que o x cresce, a minha função se aproxima de L, tá? Obviamente que a gente poderia ter um comportamento parecido à medida que o x ficasse grande, mas negativo, né? Vamos supor que isso aqui fosse uma verdade também. Isso aqui vamos colocar menos infinito. A mesma função. Agora suponha que isso seja m. Obviamente que o L não precisa ser o m, né? Tá? Mais uma vez, a reta, nesse caso, y igual a m, reta horizontal, é uma outra assíntota horizontal ao gráfico da função dada, né? Então, a gente observa que uma função, ela pode admitir duas assíntotas horizontais. Pode, ela pode não ter nenhuma, ela pode ter uma, como ela pode ter duas, ok? Isso que eu falei aqui, rapidamente, dá mais ou menos um resumo do que é abordado na seção 2.6, ok? Vamos avançar um pouquinho. Vou pegar um exemplo, exatamente o exemplo que o autor utiliza, né, no início da sessão. É essa função aqui. Função que para cada x associa x² menos 1 dividido por x² mais 1. Essa função é uma função racional porque é a divisão de dois polinômios. Aí são dois polinômios de grau 2. Ok? Só como observação, se vocês olharem x² mais 1, esse número aqui é sempre maior ou igual que 1 para todo x real, né? Porque se você pegar um x real, ele ao quadrado, né, é sempre maior ou igual que 0. Quando você soma 1, ele sempre fica maior ou igual que 1. Ou seja, esse número aí com certeza nunca é 0. Só para dar uma noção para a gente sobre o domínio da função. Essa função aí, o domínio é todos os reais. Tá? Uma coisa legal seria vocês irem no GeoGebra, tá? E observassem o gráfico da função. Tá? Então você vai lá e coloca isso aqui no GeoGebra. Então você vai observar o gráfico, tá? E eu gostaria que vocês observassem o que acontece com o gráfico à medida que o x vai ficando grande. Então vai avançando em direção a x grande, a x positivo, né, grande, e vai vendo o que acontece com o gráfico. Será que ele se aproxima de alguma coisa? A mesma coisa para x grande, mas negativo, ok? Por exemplo, se vocês definissem f de x como sendo isso aí, você poderia colocar lá no GeoGebra exatamente assim, ó. Quanto que é f de 10? Coloca f, abre parênteses, 10, fecha parênteses, dá um enter, ele vai te dizer quanto é. Na verdade, 10 ao quadrado menos 1 sobre 10 ao quadrado mais 1, tá?
A mesma coisa vale, por exemplo, para o 100, a mesma coisa vale para o 1000, a mesma coisa vale para o 1 milhão, tá? O que eu gostaria que vocês observassem é que, à medida que o x vai aumentando nesse caso, esses valores aqui, eles vão se aproximando cada vez mais de 1, tá? A gente vai fazer a continha daqui um pouco, tá? Mas isso é uma verdade, tá? Nesse caso aí, a reta y igual a 1 é assíntota horizontal ao gráfico de f. Dizer que esse limite aqui é 1, né, significa que, por exemplo, esse cara aqui, ó, já está bem perto de 1. Esse cara aqui está mais perto de 1 do que estava esse cara aqui. Ok? Então, na verdade, é o comportamento assintótico dessa função na direção de mais infinito, tá? Uma observação que eu já vou apresentar para vocês aqui é que essa função, se você, em vez de pegar um x, você pegar o oposto dele, isso é quanto? É o oposto do x ao quadrado menos 1 dividido pelo oposto do x ao quadrado mais 1. Ou seja, é x ao quadrado menos 1 dividido por x ao quadrado mais 1. Ou seja, é f de x. O que isso está dizendo para a gente? Que a função dada é par. Então, quando vocês observarem lá no GeoGebra, o gráfico da função, vocês vão ver que tem uma simetria com relação ao eixo y. Ok? Então, se a reta y igual a 1 é uma assíntota horizontal ao gráfico da função, né? Em direção a mais infinito, como ela é par, em direção a menos infinito, ela vai ter a mesma assíntota, ok? Observem o gráfico lá, tá? Eu vou fazer uma continha rápida para vocês aqui para tentar justificar ou convencê-los de que essa função se aproxima de 1 quando o x fica grande. E para fazer isso, vamos pegar aqui no meio, ó. Limite, quando o x fica grande, o x vai para o mais infinito, dx ao quadrado menos 1 dividido por x ao quadrado mais 1. O que a gente costuma fazer aqui é o seguinte. Se vocês observarem o numerador está indo para mais infinito, porque se o x é grande, ele ao quadrado é maior ainda. Quando se subtrai 1, continua grande, tá? Então, esse cara aqui está indo para mais infinito. Se você olhar o denominador, a mesma coisa. Então, você está dividindo duas coisas que estão indo para o infinito. Daria para usar o limite de um quociente, o quociente dos limites? Não, porque ambos os limites não existem. Então, você vai ter que trabalhar diretamente com a função que foi dada. Tá? Então, tem um truque algébrico aqui que ajuda a gente. Se vocês olharem o x² menos 1, o x² cresce mais do que o 1, obviamente, né? Então, a gente vai colocar ele em evidência. Então, fica 1 menos 1 sobre x². Embaixo, o termo que cresce mais entre x² e 1 também é o x². Vai ficar 1 mais 1 sobre x². Parte legal agora, vou pegar uma outra canetinha aqui, tá? Eu posso cancelar esses dois caras. E o que eu acabei de fazer foi escrever essa expressão aqui, desse jeito aqui, tá? Agora, o curioso é que você pode usar a propriedade do limite do quociente. Por quê? Se você pegar um x grande, o que acontece com 1 sobre ele ao quadrado? Isso vai para zero. A mesma coisa aqui, vai para zero. Ou seja, à medida que o x cresce, x ao quadrado cresce mais ainda. E 1 sobre ele vai ficando pequenininho. Então, o que acontece com o numerador? É 1 menos uma coisa que está indo para zero. Então, isso está indo para 1. E o denominador? Também. Ou seja, o limite é 1. Então, observa que na expressão, posso pegar uma outra canetinha aqui de novo, na expressão, ou no limite original aqui, não era possível usar a propriedade do limite do quociente. Depois de uma manipulação algébrica, essa propriedade foi útil para a gente. Ok? Isso é uma ferramenta que vocês vão começar a utilizar com frequência para calcular alguns limites, né? No infinito ou na direção de menos infinito, tá? Ok? Observa, eu já falei praticamente tudo que eu precisava falar da exceção. Agora eu vou trabalhar com alguns exemplos, tá? E a ideia desses exemplos é clarear cada vez mais a vida de vocês aí nos estudos de vocês, ok? Um limite que a gente já viu nos outros vídeos é esse daqui, né? Tá, eu vou usar bastante isso, né? Ou seja, quando x tende a mais infinito, o que acontece com o sobre x? Vai para zero. E
quando x tende a menos infinito, o que acontece com sobre x? Vai para zero também. Isso está dizendo que a reta y igual a zero é uma assíntota horizontal ao gráfico da função. Tá? O que a gente tinha observado em vídeos anteriores é que se você pegar 1 sobre x para x perto de zero pela direita, isso vai para mais infinito. E 1 sobre x para x perto de zero pela esquerda, isso vai para menos infinito. Tá? Ou seja, a reta x igual a zero é uma assíntota vertical ao gráfico da função. Tá? Se vocês colocarem lá no GeoGebra, acho que todos vocês já sabem como que é a tabuada do 1 sobre x, onde o x é um número real. Tá? Se você pegar um cara perto de zero pela direita, explode. Se você pegar um cara grande, cai a zero. Certo? Se você pegar um cara perto de zero pela esquerda, explode em direção a menos infinito. E se você pegar um cara grande, mas negativo, vai a zero. Tá? O que eu marquei aqui em vermelho? Se vocês pegarem esse ponto aqui, ó, se esse cara for x, quem é esse cara? É 1 sobre x. Ou seja, esses pontinhos aqui são todos os pares ordenados da forma xy, onde o produto de x por y é 1. Afinal de contas, né? O y é 1 sobre x. Isso é equivalente a dizer que x vezes y é 1. Ok? Talvez vamos fazer o seguinte. Vou tirar aqui. E se o y for 1 sobre x, então x vezes y é 1. Ok? É melhor. Tá certo? Então isso é só um comentário. Vamos falar de mais uma função, ou algumas funções conhecidas, tá? Se vocês pegarem a função e na x, né, o que acontece com ela quando x fica grande e negativo? Vai para zero. Observe isso lá no GeoGebra, tá? Isso está dizendo que a reta y igual a zero é uma assíntota horizontal ao gráfico da função e na x. Tá? Isso é uma observação bem importante. Tá? Uma outra coisa importante, tá? O limite, quando x tende a mais infinito de arco tangente de x, essa é a função arco tangente, tá? O que acontece? À medida que o x vai ficando grande, isso vai se aproximando de π sobre 2. E se vocês pegarem agora um x grande, mas negativo, a função arco tangente se aproxima do quê? De menos π sobre 2. Isso, de alguma forma, quer dizendo para a gente que as retas y igual a π sobre 2 e y igual a menos π sobre 2 são duas assíntotas horizontais ao gráfico da função arco tangente, tá? Na verdade, o gráfico da função arco tangente, busca lá no GeoGebra, quem tem alguma dificuldade. Vamos colocar aqui o π sobre 2, a reta horizontal, né? E vamos colocar aqui o menos π sobre 2. E agora, é isso aqui que você tem. Passa na origem, né? Porque tangente de 0 a 0. Se tangente de 0 a 0, então arco tangente de 0 a 0, né? Lembrar que arco tangente é a inversa da função tangente. Então, o que vocês estão observando aqui em vermelho, na verdade, é o gráfico de uma função tangente, né? Se a gente colocasse aqui o x e aqui o y. Aqui é a direção do x positivo, aqui é a direção do y positivo. O que a gente está vendo aí é o gráfico da função tangente. Ok? Importante saber essas assíntotas horizontais e verticais das funções básicas, né? As funções mais conhecidas. Tá? Um outro comentário que eu queria fazer aqui é o seguinte. Se a gente tivesse isso aqui, ó, pega um x grande, ou seja, o x indo para infinito, e faz ele ao quadrado e subtrai ele. Aí são os cuidados quando a gente vai lidar com o limite, tá? Se você pegar um x grande, o que acontece com o x quadrado? Fica maior ainda. E o x é grande. Então, você teria infinito menos infinito. Infinito menos infinito é zero? Essa seria uma conjectura não muito inteligente, mas às vezes a gente faz isso, tá? Não é zero. Infinito menos infinito a gente vai estudar mais à frente, é uma indeterminação, ou seja, eu tenho duas coisas que estão indo para o infinito, porém, a diferença delas pode dar qualquer coisa, tá? Nesse caso aqui, esse infinito menos infinito vai dar infinito. Por quê? Não é tão difícil, tá? Aqui eu tenho x, aqui eu tenho y.
Vamos pegar aqui x quadrado. Estou colocando aqui só para x positivo, tá? X quadrado é isso. E aonde que está x? É isso. Se a gente pegar aqui agora uma canetinha amarela e eu colocar o x aqui, aonde que está a diferença x quadrado menos x? Ó, isso aqui é x quadrado, daqui até aqui. Se você for subtrair o x, é isso aqui que você vai subtrair. O que que fica? Vai ficar essa distância aqui, ó. Então, à medida que o x começa a crescer em direção ao mais infinito, essa medida tende a aumentar. Por quê? Porque x quadrado cresce mais que x. Ok? E para observar isso, vamos escrever isso desse jeito. Quem cresce mais, x quadrado ou x? A gente suspeita que é o x quadrado, então coloca ele em evidência. Colocando ele em evidência, então o x quadrado que multiplica 1 menos 1 sobre x. Agora, esse cara continua indo para o mais infinito, está ficando grande à medida que o x fica grande, né? Esse cara aqui está indo para zero agora, porque quando x vai para o infinito, 1 sobre x vai para zero. Então, esse cara aqui está indo para 1 menos 0, que é 1. Então, o que a gente concluiu? Que esse cara está ficando grande e esse cara está indo para 1. Então, o produto de alguma coisa que está ficando grande por alguma coisa que está indo para 1 está ficando grande. Ok? Então, esse é o típico caso de uma função que quando o x vai para o infinito, ela vai para o infinito também. Ok? São os limites no infinito. Tá? Um outro exemplo, que eu quero só discutir com vocês, vamos tentar fazer essa continha aqui, tá? Raiz de x quadrado, x quadrado mais 1 dividido por 3x menos 5. Né? Vamos tentar fazer uma análise do que acontece com essa função, né? Tá? Primeira coisa, o x está indo para o infinito, então 3 vezes ele vai para o infinito. Então 3 vezes ele menos 5 vai para o infinito, concorda? Porque o 3 vezes ele domina, né? Então isso aí está indo para o infinito. O que acontece com o numerador? Se o x está indo para o infinito, o x quadrado vai para o infinito. Se você pegar ele e somar 1, continua indo para o infinito. O que acontece com a raiz de alguma coisa que está indo para o infinito? Então, vamos lá. Ó. X, y, a raiz, o gráfico é isso aqui, não é? Então, se o x começa a ficar grande, a raiz de x vai crescendo. Ela cresce lenta, mas ela cresce. Então, no final das contas, aqui, eu tenho quociente de duas coisas que vão para o infinito. Obviamente que eu não posso usar a propriedade do limite do quociente. Para fazer essa continha aqui, eu vou ter que fazer isso aqui, ó. Tá? É o mesmo truque que antes. Embaixo, eu vou colocar o x em evidência. Você já vai entender. Que, na verdade, o 3x é o cara que domina embaixo. Na verdade, é o x, né? Ok? Então, embaixo eu fiz isso. E em cima, até vou fazer em dois passos aqui. Eu vou colocar o x quadrado aqui em evidência. E aqui fica 1 mais 1 sobre x quadrado. Certo? Agora aqui eu tenho o limite, quando o x tende a mais infinito. Embaixo eu tenho o x que multiplica 3 menos 5 sobre x. Tá? Esse x quadrado aqui, ele vai sair para fora do radical aqui como? Como x ou como módulo de x? O correto é módulo de x, né? Mas alguém poderia argumentar assim, como o x é grande e positivo, então eu estou trabalhando aqui com x positivo. Então, ele ao quadrado é positivo, a raiz dele ao quadrado é ele mesmo. Então, ok. Vou colocar x aqui e sobrou raiz de 1 mais 1 sobre x quadrado. Tá? Agora vem a parte interessante. Então, esse cara aqui eu cancelo, né? Quando x vai para o infinito, esse cara aqui está indo para zero. Então, o denominador está indo para 3. Meio caminho andado. Já estou usando agora a regra do quociente de limites. Tá? E o numerador, o que está acontecendo? X indo para o infinito, o x quadrado vai para o infinito mais rápido ainda. 1 sobre ele vai para zero. 1 mais 1 sobre ele vai para 1. Raiz de alguém que vai para 1, né? Aqui está 1. Se você pegar alguém para 1, a raiz desse cara vai para a raiz de 1. Então, 1/3. Tá certo? Agora um comentário aqui.
tá? Eu vou poupar um pouco as nossas contas aqui, tá? Se eu colocasse aqui, com esse azul aqui, o x indo para menos infinito, esse é o meu foco. O que mudaria? O que mudaria é que esse denominador aqui agora, ele estaria indo para menos infinito. E o numerador? Se o x está indo para menos infinito, ele ao quadrado vai para mais infinito. Quando você soma 1, continua indo para mais infinito. Raiz de algo que vai para mais infinito, vai para mais infinito. Então aqui continua indo para mais infinito. Então tem a razão de uma coisa que vai para mais infinito por uma coisa que vai para menos infinito. Não dá para usar as propriedades de limites, né? O limite do quociente. Tá? Agora observe, então aqui, menos infinito. Essa conta aqui não muda nada, nem essa. Tá certo? Agora, essa passagem daqui para cá é perigosa. E muito aluno, muito professor, às vezes, acaba se descuidando e erra, tá? O x que a gente está trabalhando é um cara negativo. Então, se o x é negativo, eu elevo ele ao quadrado, ele é positivo. Quando se toma raiz, isso é o oposto do x, concorda? Por quê? Porque o x é negativo. Ok? Então, a raiz de x quadrado nem sempre é x, tá? Raiz quadrada é x. Raiz de x quadrado é x se o x for positivo ou zero. Se o x for negativo ou zero, a raiz de x quadrado é o oposto dele. Por isso que a gente diz que a raiz de x quadrado, em geral, é o módulo de x. E aí que seria o perigo, né? Esse cara aqui, ó, certo? Quando eu tirei ele para fora, veio x, né? Aqui. Na verdade, tem que vir menos x, porque eu estou trabalhando com x negativo. Tá? E isso faz toda a diferença, porque daí o oposto de x dividido por x é menos 1. Tá? Você vê que é um errinho que a gente, às vezes, deixa passar. Porém, quando eu trabalhei com x indo para mais infinito, aqui era mais 1/3. Agora, quando o x está indo para menos infinito, está dando menos 1/3. Tá? Então, essa função, se vocês forem no GeoGebra, certo? E apresentarem ela lá, vocês vão perceber que tem duas assíntotas horizontais. Uma é a reta y igual a 1/3 e a outra é a reta y igual a menos 1/3. Tem muito aluno, às vezes, que vai no GeoGebra, ele percebe as duas assíntotas, daí ele vai fazer a conta e só tem uma. Daí ele vem perguntar, o que aconteceu, professor? O que aconteceu foi isso, que você aceita que você sempre aceitou que raiz de x quadrado é x. E isso não é uma verdade, tá? Raiz de x quadrado é o módulo de x, porque esse resultado depende do x que você está trabalhando. Perfeito? Agora, só para ilustrar, eu vou fazer alguns exercícios, tá? Um deles aqui, exercícios bem simples, tá? Da lista de exercícios da seção 2.6. Um deles é esse aqui, ó. O que acontece quando x vai para o infinito com a função 1 sobre 2x mais 3? Esse é o limite direto, né? Porque quando x vai para mais infinito, 2x mais 3 vai para mais infinito. Então, esse aqui certamente está indo para zero. Conclusão aqui, que a reta y igual a zero é uma assíntota horizontal gráfica da função. Ok? Isso é só um comentário, tá? Esse é o exercício 15. Tem um outro exercício, que é o 17, que diz o seguinte, ó, o que acontece com esse limite aqui, ó? Limite quando x vai para menos infinito, perdão. Limite quando x vai para menos infinito. Aqui em cima eu tenho 1 menos x quadrado, menos x quadrado, e no denominador eu tenho 2x quadrado menos 7. Se a gente analisar essa função aqui, isso é uma quadrática, né? Quadrática com concavidade para cima. Então, quando x vai para menos infinito, isso aqui está indo para mais infinito. O que eu tenho aqui? É uma quadrática com concavidade para baixo. Então, quando x tende a menos infinito, isso aqui vai para menos infinito. Novamente, um quociente de duas coisas que estão indo para... duas coisas, na verdade, numerador indo para menos infinito e denominador indo para mais infinito. Então, tem que ter cuidado, tá? Vocês vão começar a estudar isso e depois que a gente estudar derivada um pouquinho, regra do L'Hopital, vocês vão perceber que esse limite aí é facilmente calculado, tá? Você bate o olho e já sabe quanto é, tá?
O fato é o seguinte, no numerador o termo que domina é o x². Então coloca ele em evidência. Isso é simplesmente uma continha, tá, gente? Menos 1 sobre x, menos 1. Só estou escrevendo isso aqui de outro jeito. E aqui embaixo é a mesma coisa. 2 menos 7 sobre x². Essa manipulação algébrica ela é bacana porque esse cara some. Daí eu acabei de escrever isso aqui desse jeito. E agora eu consigo usar a propriedade do quociente de limites. Porque quando x vai para, menos infinito, isso vai para zero, isso vai para zero. Então o que sobrou em cima? Menos 1. Isso vai para zero. O que sobrou embaixo? 2. Ou seja, o limite é menos meio. Né? É como se você fizesse o seguinte. Ó, deixa eu só pegar aqui vamos fazer o seguinte, vamos pegar uma borracha. No numerador, quem que domina? É o x², não é? Na verdade, o menos x². É como se eu pudesse ir lá e apagar esses caras aqui, o que são irrelevantes para x grande negativo. E a mesma coisa aqui, vou apagar o 7. Ok? Quando você pega menos 2x², menos x² e divide por 2x², o que sobra? O x² cancela e sobra menos 1 sobre 2, que é exatamente o menos meio. Menos 1 sobre 2, que é menos meio. Ok? Só cuidado, isso é uma estratégia, né? Não é assim que a gente escreve. Ok? Um outro exercício que eu queria discutir com vocês, tá? Só um comentário, o exercício 37, ele é interessante, mas eu já resolvi, disponibilizei, né? Teve um aluno, acho que foi o André Kenzo, que solicitou a solução desse exercício, tá? Eu vou fazer aqui, comentar com vocês o exercício 36. Vamos pegar aqui seno² de x dividido por x² mais 1, né? Como que a gente encaminha esse limite, né? Um fato importante é que esse denominador ele vai para o infinito, à medida que o x vai para o infinito. E o numerador? O que acontece com o limite? Esse limite não existe. Por que ele não existe? Porque seno de x é uma coisa que fica oscilando entre menos 1 e 1, concorda? Se você elevar ao quadrado, é algo que vai ficar oscilando entre 0 e 1. Então não tem limite, ele não acumula em nada. Tá? Mas eu posso escrever desse jeito aqui, ó. 1 sobre x² mais 1 vezes seno² de x. Tá? Eu estou escrevendo o quociente como um produto, isso sempre é possível. Tá? Agora, o que eu ganho aqui? Eu ganho aqui que esse cara agora aqui está indo para zero. Esse cara aqui não existe, porém, ele é limitado. Ele está sempre entre 0 e 1. Se você usar o teorema de confronto, você garante que esse limite é zero. Né? Ou seja, uma coisa indo para zero vezes alguma coisa que é limitada, ou seja, que não estoura para mais ou menos infinito, certo? Eu tenho garantia disso que vai para zero, tá? Então aí eu estou usando o teorema do confronto. Vejam lá a solução do exercício 37 que eu uso exatamente isso. Uma coisa importante aqui, seno² de x é sempre menor ou igual que 1 e sempre maior ou igual que 0, concorda? Então, se você multiplicar por 1 sobre x² mais 1, que é sempre positivo, isso é sempre menor ou igual que 1 sobre x² mais 1, e isso é sempre menor ou igual que 0. Isso, de alguma forma, está dizendo para a gente que essa função aqui, que é a função lá original, ela está sempre maior ou igual que 0, ou seja, não negativa, e ela é limitada por cima por essa função. Interessante, às vezes, você colocar essa função aqui no GeoGebra, sabe? O que você vai observar, essa função aqui no ponto 0 vale 1, mas conforme x vai crescendo, ela vai despencando a 0. Tá certo? E essa função é função nula, tá aqui, ó. Agora vamos colocar em vermelho essa função aqui, ó. Opa. Vamos colocar em vermelho essa função. Ela tá aqui dentro. Como isso aqui é zero e isso aqui vai para zero quando o x tende a mais infinito, tá certo? Isso que está no meio aqui vai para zero. É isso aí. Teorema do confronto aí ajudando a gente a calcular alguns limites. Tá?
E para finalizar, vou dar um pitaco aí. Eu vou dar um pitaco no exercício... Deixa eu ver aqui, eu acho que eu esqueci qual é o exercício. É o exercício 44, da seção 2.6. Você tem essa função aqui, dividido por x² menos x². O que o exercício quer é que você busque as assíntotas verticais e horizontais dessa função, tá? Assíntotas verticais e horizontais dessa função. Lembrando aqui que o que eu tenho um quociente de 2 polinômios de grau 4, tá certo? Então, uma primeira pergunta para buscar as assíntotas horizontais é ver o comportamento dessa função na direção de mais infinito, tá? Eu já vou observar aqui para vocês que essa função é par, né? Se você pegar o f de menos x e pegar o f de x, isso é igual. Por quê? Porque x² e x² são a mesma coisa. Então, esse cara aqui vai ser 1 mais menos x², ou seja, x², dividido por menos x tudo ao quadrado, ou seja, x², menos x², ou seja, x², ou seja, f de x. Feita essa observação, né, essa função aqui realmente é par, então se eu olhar ela em direção a mais infinito, eu já estou ganhando o resultado em direção a menos infinito, tá? Então, vamos colocar aqui x² menos x². Se a gente analisar o denominador, não é difícil observar que isso aqui vai para menos infinito. Por quê? Eu estou comparando x² com x². Quem cresce mais quando x fica grande? O x². Então, x² menos x², a tendência é ir para menos infinito. E aqui, isso está indo para mais infinito. Então, estratégia de antes. Limite, quando x tende a mais ou menos infinito, x² que multiplica 1 sobre x² mais 1. E embaixo, x² que multiplica 1 sobre x² menos 1. Certo? Essa manipulação aí já permite a gente cancelar isso, certo? 1 sobre x² vai para zero, porque se o x é grande positivo ou negativo, ele a quarta é muito maior positivo, né? A mesma coisa acontece aqui, vai a zero. Então, tem 1 em cima, menos 1 embaixo. Isso está dizendo para a gente o quê? Que a reta de equação y igual a menos 1, ela dá o comportamento assintótico da função em direção a mais infinito e em direção a menos infinito. Tá? Faça o gráfico da função e observe isso lá no GeoGebra. Tá? Eu vou colocar agora, vou pegar uma outra página, só para dar uma ideia das assíntotas verticais, tá? Só para ver como que a gente faz. Tá? Eu tenho aqui 1 mais x². 1 mais x² está definido para todos os reais. E aqui embaixo eu tenho x² menos x². Tá? Assíntota vertical, eu preciso tentar buscar pontos x, certo? Para os quais na vizinhança desses pontos a função explode para mais ou menos infinito. Na verdade, pontos A, a gente gosta desse termo, né? Então, um jeito aqui é escrever isso desse jeito. Só manipulação algébrica, x² que multiplica 1 menos x². Tá? Isso está dizendo o seguinte, ó, para a gente, que os pontos problemas dessa função são os zeros do denominador. Então, quem são as candidatas a assíntotas verticais? X igual a zero é uma, né? Porque anula esse cara. Quando que 1 menos x² é zero? Quando x for 1 ou quando x for menos 1. X igual a 1 ou x igual a menos 1. Poderia escrever isso ainda desse jeito, né? 1 mais x² dividido por x² que multiplica 1 menos x que multiplica 1 mais x. Tá certo? É isso aí. Agora, o que acontece com o limite quando x tende a zero de f de x? Então, esse aqui é o limite quando x tende a zero de 1 mais x² dividido por x², 1 menos x, 1 mais x. Olha só a conta. Quando x vai para zero, esse cara aqui vai para 1, concorda? Esse cara aqui também vai para 1. Esse também vai para 1. E esse cara aqui vai para zero. Só que daí, se você pegar x perde zero
tanto pela esquerda quanto pela direita, esse cara vai para 0 mais. Então, o numerador está indo para 1 e o denominador está indo para algo perto de 0 mais, multiplicado por 1, multiplicado por algo perto de 1. Na verdade, algo perto de 0 mais, multiplicado por algo perto de 1, multiplicado por algo perto de 1. Ou seja, isso está perto de 0 mais. Ou seja, esse cara aqui, ó, está perto de 0 mais. Ou seja, mais infinito. Tá certo? Então, está dizendo que a reta x igual a 0 é a assíntota vertical ao gráfico de f. Ok? Vamos lá. Novamente. A função aí, né? Eu estou calculando o limite. Quando x tende a alguma coisa, né? Eu tenho 1 mais x à quarta sobre x quadrado, 1 menos x, 1 mais x, tá? Eu vou tentar agora analisar o que acontece na vizinhança do 1, porque o x igual a 1 é candidato à cinta vertical, tá? Então, se eu pegar aqui, eu vou ter que ter um cuidado. Eu vou pegar um x agora perto de 1 pela direita. Por quê? Vocês já vão entender. Esse cara aqui, ó, se o x está perto de 1 pela direita, o x à quarta está perto de 1. Quando você soma 1, está perto de 2. Esse está perto de 1, esse está perto de 2, esse está perto de 0. Só que se o x estiver perto de 1 pela direita, 1 menos x está perto do quê? De 0 pela esquerda. Tá? Então, qual a conclusão? Numerador perto de 2 e denominador perto de 0 menos, ou seja, menos infinito. Se vocês colocassem aqui, isso aqui, ó, e para 1 pela esquerda, aqui continuaria indo para 2, aqui continuaria indo para 1, indo para 2, só que aqui teria 0 mais. Então, aqui teria mais infinito. Concorda? Porque daí seria algo perto de 2 dividido por algo perto de 0 mais. Então, essa reta aqui, x igual a 1, realmente é outra cinta vertical gráfico da função. Tá? E uma última análise é x perto do menos 1, né? X quadrado, 1 menos x, 1 mais x. Novamente, por causa desse cara aqui, eu vou ter que fazer análise pela esquerda e pela direita. Tá? Então, vamos colocar aqui primeiro pela direita. Então, aqui está o x, aqui está o menos 1, certo? Eu vou pegar um x perto de menos 1 pela direita, ok? O que está acontecendo com esse cara? Se o x está perto de menos 1, x à quarta está perto de 1. Então, esse cara aqui está indo para 2. Esse cara aqui está indo para 1. E esse cara aqui está indo para onde? 1 menos x, se o x está perto de menos 1, está indo para 1 menos menos 1, ou seja, 2. Agora, o que acontece com 1 menos x, né? O x aqui que eu estou pegando, ele está perto do menos 1 pela direita. Então, o x é maior que menos 1. Então, o x mais 1 é maior que 0. Então, esse cara aqui está indo para 0 pela direita, porque é maior que 0. Então, eu tenho algo perto de 2 dividido por algo perto de 0 mais. Ou seja, mais infinito. Tá? Vou colocar aqui, mais infinito. Agora, se você pegar um cara perto de menos 1 pela esquerda, isso continua igual, isso continua igual, isso continua igual, certo? Agora aqui muda. Façam a conta. É bem simples fazer. Vai para 0 menos, ou seja, aqui vai para menos infinito. Conclusão. A reta x igual a menos 1 também é cinta vertical. Então, essa função que foi dada aí, ela é interessante, né? Tem aqui x, aqui eu tenho y. Só vou repetir aqui o que vocês fariam no GeoGebra, tá? Eu vou marcar em vermelho aqui as retas assíntotas verticais. Então, x igual a 0, 0, aqui o 1 e aqui o menos 1. Essas três retas são assíntotas verticais, tá? Uma coisa importante, só voltar um pouquinho, o que acontece com a função, quando x vai para mais ou menos infinito, já que ela é par, ela está indo para menos 1, né? Então, vamos lá. A função vai para menos 1. Então, o que eu vou fazer aqui, eu vou pegar em verde e vou colocar a reta aqui, y igual a menos 1. Está aqui a reta.
Tá certo? Então, quando x vai para mais infinito ou menos infinito, a função se aproxima de menos 1. Isso é fato. O que acontece quando x... Desculpa. O que acontece quando x se aproxima de 0? Né? Opa, passei. Quando x vai para 0, a função vai para mais infinito. Vamos ver se as coisas vão bater aqui. Vou colocar o gráfico aqui com esse azul. Isso aqui, ó. Certo? E a mesma coisa aqui. Beleza? Quando x se aproxima de menos 1, aqui, ó, pela direita, menos 1 pela direita é mais infinito. Então, ela deve fazer isso aqui, ó. Certo? Se você pegar agora 1 pela esquerda, se aproximar de 1 pela esquerda, mais infinito. Certo? Agora, quando se aproxima de 1 pela direita, o que acontece com a função? 1 pela direita, está aqui, menos infinito. Então, possivelmente, ele está vindo de baixo fazendo isso. E aqui é a mesma coisa, vindo de baixo fazendo isso. Tá? Faça um gráfico lá no GeoGebra e observem exatamente isso. Tá? Resumo da história. O que eu estou fazendo? Eu estou apresentando para vocês, né? Eu estou apresentando para vocês algumas estratégias para a gente fazer conta na mão, tá certo? É isso aí. Até a próxima. A gente encerra aí a parte básica, o beabá de limites. Valeu?